Chegamos à 9ª aula da oficina de luminotécnica. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos e qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem no grupo. Vamos à aula? Olá vocês, tudo bem? Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula. Nessa aula, a gente vai falar sobre eletricidade. Porque assim como a luz ela é um elemento básico para o teatro, a eletricidade também é um outro elemento básico para o nosso teatro. E existem outras formas de a gente colocar luz dentro da cena. Como, por exemplo, a gente pode acender uma vela, acender uma tocha, acender um candeeiro. A gente pode fazer muitas coisas, independente da luz, da energia elétrica. Até mesmo porque o teatro ele existiu quando não existia energia elétrica, quando o homem não dominava a energia elétrica. O teatro ele era iluminado com as outras formas de energia. Mas, depois que Thomas Edison descobriu a lâmpada, a gente começou a utilizar essa lâmpada dentro do próprio teatro e, consequentemente, todas as nossas possibilidades de iluminar a cena aumentou e muito. A gente saiu de lugares muito escuros ou com poucas luzes, por exemplo, para as pessoas chegarem próximo, para serem vistas, elas tinham que chegar próximo à fonte de luz, que geralmente era uma vela ou algum sistema a gás, mas o meio do palco ele era muito escuro. E com o advento da luz elétrica, a gente começou a ter muitos outros refletores com lâmpadas incandescentes e isso, o brilho no palco começou a acontecer e ser proporcionado. O centro do palco começa a ser também um local mais visível. E as possibilidades de iluminar por causa da lâmpada elétrica, por causa do domínio da energia elétrica, começa a trazer uma nova forma de pensamento da luz no palco. Isso é um marco. E se a gente pensar que desde a luz elétrica até os dias de hoje, eu arrisco a afirmar que a iluminação cênica, a linguagem da iluminação cênica, foi a que mais evoluiu dentro da área teatral. A gente saiu basicamente de coisas artesanais para as coisas extremamente eletrônicas, que até pouco tempo atrás a gente não teria nem imaginação, pensando que pudesse acontecer. E essas coisas já estão sendo colocadas com a luz dentro de cena. Mas vamos lá, vamos começar. E eu tenho uma pergunta para vocês. O que é eletricidade? Pensa um pouco. O que é eletricidade? Porque todo mundo sabe. Se eu perguntar para você onde é que você pode encontrar eletricidade na sua casa, você vai falar, na tomada. Na tomada tem eletricidade. Sim, tem. Mas o que é eletricidade? Você tem alguma ideia? Bom, para quem falou que eletricidade está ligado aos elétrons, e aí vem a brincadeira da palavra eletricidade, elétrons, eletricidade, é isso mesmo. A eletricidade está ligada diretamente aos elétrons. E aí eu vou mostrar para vocês agora aqui no slide uma imagem de um átomo. Perceba que nesse átomo a gente tem no meio dele algumas bolinhas pretas e vermelhas. Ali estão os prótons e os nêutrons. Os prótons dentro de um átomo, ele tem a carga elétrica dele positiva. Perdão, não é carga elétrica, mas eles têm uma carga positiva. Os nêutrons, eles têm uma carga neutra, o próprio nome já diz. Mas os elétrons, eles têm uma carga negativa. E os elétrons, eles ficam circulando, como vocês podem ver, ao redor do núcleo do átomo. Esse caminho que eles percorrem é chamado de eletrosfera. E aí, existem alguns átomos que esses elétrons são meio soltos. Eles são fáceis de trocar
de um átomo para o outro. Eles não são rígidos. É como se, quando chegasse um átomo próximo ao outro, com uma proporção de energia entre eles, os elétrons saíssem de um átomo e fosse para outro. Essa troca de elétrons, ela acontece da seguinte forma. Chega um elétron próximo do átomo, por exemplo, os átomos de ferro. Tá? Você tem um átomo de ferro aqui e um átomo de ferro bem colado com o outro. E aí você começa a criar uma diferença de potencial entre eles. E aí daqui um pouquinho eu vou falar sobre isso. Mas se atentem agora somente nesse percurso que o elétron vai fazer. No momento que eu causo uma diferença de potencial nesses elétrons de ferro, nesses átomos de ferro, esses elétrons daqui, eles passam para esses átomos aqui. Esse átomo ele fica com uma carga de elétrons maior do que ele pode suportar. E aí o que ele faz? Opa, eu não posso ficar com essa carga de elétrons, com essa quantidade de elétrons. Aí ele vai passando para frente. Que o próximo átomo passa para frente, que o próximo átomo passa para frente e que o próximo átomo passa para frente. Esse pulo de elétrons de um átomo para o outro, a gente chama de corrente elétrica. É um fluxo de elétrons que acontece, que vai saindo de um átomo A para um átomo B, e assim sucessivamente. Esse fluxo de elétrons que saem passando de um átomo para o outro é denominado de ampere. O símbolo é a letra A. E ampere nada mais é uma homenagem a um físico francês chamado André-Marie Ampère. Sim, ele que descobriu essas coisas de atrações e repulsões de elétrons dentro do átomo. Então nada melhor do que ele dar o nome dele para a gente medir a quantidade de elétrons que está saindo de um átomo para o outro. Essa corrente elétrica que acontece entre os átomos, né, esse fluxo de elétrons que acontece entre os átomos, a gente pode chamar de corrente contínua ou corrente alternada. Isso mesmo. Existem dois tipos de corrente elétrica no nosso que a gente descobriu até agora. A corrente elétrica contínua é como se os átomos eles estivessem sempre na mesma direção. Ele saísse sempre desse átomo aqui, esses elétrons saíssem desse átomo aqui e fossem na direção de A para B, para C, para D, e vai nesse fluxo, numa direção só. E assim ele vai alimentar um circuito elétrico, por exemplo. E aonde a gente tem, por exemplo, onde a gente pode encontrar essa corrente contínua? Alguém faz alguma ideia? Alguém tem um exemplo de onde a gente pode ter uma corrente contínua de elétrons? Quem respondeu pilha ou bateria, acertou. Por exemplo, tá vendo essa pilha aqui? Que na realidade é uma bateria de microfone, é uma bateria de 9 volts. Aqui, se a gente olha bem para frente dela, a gente tem dois polos, um positivo e outro polo negativo. E são esses polos daqui que vão direcionar a carga de elétrons. E se ele vai sair do positivo para o negativo, que na realidade é o oposto, tá? Do negativo para o positivo. Mas a gente aqui, por questões mais didáticas, eu vou sempre falar, ele vai sair do positivo para o negativo. Então o que vai acontecer? Quando você pega uma bateria dessa e põe direto numa lâmpada, como vocês estão vendo agora no slide que está aparecendo no vídeo, esses elétrons eles vão sair do positivo, eles vão percorrer a lâmpada, vai acender a lâmpada e esses elétrons vão voltar para a bateria. Tudo bem? Entendido? Aí você pergunta, ok, mas por que eles voltam? Porque quando você coloca a lâmpada, você causa uma diferença de potencial na bateria. E aí você proporciona com que os elétrons percorram esse percurso.
Seria como mais ou menos você tivesse assim um monte de elétrons preparados para uma corrida de rua. E quando você liga uma lâmpada, é como se você desse o sinal verde para que eles pudessem correr. Só que nessa corrida de sair do seu polo positivo, percorrer na lâmpada e voltar para a bateria, alguns átomos se perdem no meio do caminho. Porque todo mundo já ouviu falar que na natureza nada se cria, tudo se transforma, não é? Esses elétrons, para fazer com que a lâmpada ligue, ele vai se transformar de energia elétrica em energia luminífera. E essa transformação de energia faz com que no percurso dos elétrons, alguns elétrons se percam. Então, a quantidade de elétrons que vai sair do positivo não vai ser a mesma de elétrons que vai voltar para o negativo. E no momento em que quanto mais utiliza a lâmpada, mais elétrons você vai perdendo nesse percurso. Por isso que a bateria ou a pilha, que não são carregáveis ou que não estão ligados diretos a tomadas, elas vão perdendo a sua duração, elas vão perdendo a sua carga, elas vão perdendo a sua carga elétrica. Ela vai começando a ter tão poucos elétrons, que quando ela passa lá no filamento da lâmpada, por exemplo, já não consegue mais transformar a eletricidade em energia luminífera, em luz. E aí você percebe que quanto mais fraco ficar a bateria, mais fraca fica a luz, porque já não tem mais essa força, aquela quantidade enorme de elétrons que você vai alimentando essa lâmpada, por exemplo. Nas baterias recarregáveis, o que você faz? Você põe a bateria num carregador e o carregador acaba botando mais elétrons dentro dessa bateria. E aí você consegue ter novamente aquela quantidade de elétrons prontos para fazer todo o percurso de maratona e de corrida que eles fazem. Ok? Até aí tudo bem? Então, já temos uma unidade dentro da eletricidade, que a gente já conheceu agora, que são os elétrons medidos em ampere. Existe uma outra corrente que a gente chama de corrente alternada. Essa corrente alternada, ela não obedece mais o mesmo sentido. Vou voltar ali no exemplo dos nossos átomos de ferro. Você tem dois átomos de ferro, e na hora que você cria essa diferença de potencial, que os átomos você dá a largada e os átomos começam a pular os elétrons começam a pular de átomos a átomos, tá? Você vai ter o seguinte: esse átomo A, ele vai doar elétrons para o átomo B, que vai estar cheio de elétrons, mas ele não vai poder ficar com esses elétrons em excesso, porque senão ele se transforma em outro tipo de átomo. Aí ele passa para frente, que passa para frente, que passa para frente. Aí eu pergunto para você, e esse átomo que perdeu? O que acontece com ele? Ele pega justamente da fonte que está vindo os elétrons. Por exemplo, ele pega na corrente contínua, ele pegaria da bateria. Então ele pegaria esse elétron da bateria, alimentaria ele, que jogaria para frente, que jogaria para frente, que jogaria para frente, que jogaria para frente. Só que na corrente alternada, o que vai acontecer? Esse elétron A, esse átomo A, tanto vai passar elétrons para o átomo B, como ele vai receber elétrons do átomo B. Então, essa corrida, que era uma corrida que seria um círculo, como se fosse uma volta de carros, de uma corrida de carro, um circuito, né? Agora vai ficar uma corrida doida, porque eles sempre vão para frente como eles voltam também. Essa mudança de polaridade dentro dessa energia, de você, em um momento, você está doando elétrons, no outro momento você está recebendo elétrons no sentido oposto, isso a gente chama de corrente
alternada. E onde a gente acha essa corrente alternada? Nas tomadas das nossas casas. As nossas casas, elas são divididas, elas são alimentadas pelas correntes alternadas que são produzidas nas hidroelétricas, nas usinas termoelétricas ou também nas usinas eólicas. Em alguns lugares o Brasil não tem, pode ser até em usinas nucleares. Você vai gerando essa energia dentro dessas usinas e esses elétrons vão percorrendo através daqueles cabos de energia até chegar na nossa casa. E esse fluxo ele é inconstante. No momento você está doando elétrons, no outro momento você está recebendo elétrons. E isso acontece, esse fluxo de estar indo e voltando 60 vezes por segundo. Em alguns lugares, pode chegar até 50 vezes por segundo. Tudo bem? É esse fluxo que acontece da corrente alternada que faz com que, por exemplo, a gente não possa ligar um equipamento de corrente contínua numa tomada elétrica. Porque um equipamento de corrente contínua, por exemplo, você só pode ter os elétrons percorrendo um percurso. Como o da corrente alternada, ele vai mandar e vai receber também, quando você liga na corrente alternada um equipamento que só trabalha com corrente contínua, ele explode, ele queima. Por isso que esses equipamentos que trabalham com corrente contínua, eles precisam de uma outra coisa que a gente chama de fonte. Sabe essas fontes de bateria que você tem, ou de computador, que você tem, que você coloca na tomada para alimentar seu computador? É justamente isso. É ela que vai pegar a corrente alternada, ela vai transformar essa corrente alternada em corrente contínua, porque o seu computador trabalha em corrente contínua. E aí o seu computador vai funcionar. Ou até mesmo o carregador de celular. Ele faz justamente isso. Ele pega a corrente alternada da tomada da sua casa, transforma ela em corrente contínua, e essa corrente contínua que faz a alimentação e a recarga de elétrons na bateria do seu celular. Fica mais fácil assim entender, não é? Então, para impulsionar esses elétrons, aí a gente precisa falar sobre a diferença de potencial. Imagina 2 caixas d'água cheias. E essa caixa d'água está ligada um cano entre elas, uma mangueira, para ficar mais flexível. Uma mangueira entre elas. E aí você enche de água uma caixa d'água e você enche de água uma outra caixa d'água. Se você tiver a mesma quantidade de água numa caixa d'água e as duas estiverem no mesmo nível, você vai perceber que o mesmo volume de água que tem aqui é o mesmo volume de água que tem na outra caixa d'água, porque elas estão retas. Não existe nada que faça com que a água vá para uma caixa d'água ou vá para outra. Mas na medida que você vai subindo uma caixa d'água, você vai perceber que a água dessa caixa d'água começa a escorrer e alimentar essa outra caixa d'água. Essa diferença de posição de uma caixa para outra é o que a gente chama de tensão elétrica ou diferença de potencial. É uma força que induz os elétrons, no caso a água dentro da caixa d'água, a mudarem de uma caixa para outra. No caso da corrente contínua, você só sobe uma vez. Então os elétrons eles saem daqui e vêm para cá. Esse fluxo de água que aparece aqui seria a nossa corrente de elétrons, ou a nossa corrente elétrica. E na corrente alternada, você vai flutuar isso para cima e para baixo, para cima e para baixo. E aí o fluxo de elétrons ele vai para uma e vai para outra, e vai para uma e vai para outra. Então, essa diferença que faz essa força de água sair de uma caixa e ir para outra, a gente chama de tensão elétrica. E a gente denomina essa tensão elétrica em volt. E
Quem descobriu isso foi Alessandro Volta, um italiano. Ele descobriu a pilha. Ele inventou a pilha. Por isso, nada melhor do que a gente chamar a atenção das pilhas. Por exemplo, essa pilha aqui tem 9 volts, por causa do Alessandro Volta. Então, essa pilha ela tem uma força para movimentar os elétrons de 9 volts. Entendeu? A força que faz eles fazerem isso daqui. Nas pilhas comuns, aquelas pilhas AA ou AAA ou 3A, como vocês chamam, a tensão em cima delas é de 1,5 volt. Já nas tomadas das nossas casas, a gente tem uma tensão, que seria essa força que impulsiona os elétrons ou que puxa eles de volta, de 220 em alguns lugares ou 110 em outros. Geralmente, nas cidades mais novas, as tensões elétricas, as tensões são de 220. Nas cidades mais antigas, a gente tem as tensões de 110 volts. E aí fica uma dica. Não é wattagem, é tensão elétrica, tá bom? Então, são 9 volts, ok? Fechamos nisso? Então, isso é tensão elétrica. Um outro sistema e um outro elemento que a gente precisa entender nessa relação de corrente elétrica é justamente essa perda de energia que se dá dos elétrons. É como se a corrente elétrica fosse ser transformada em qualquer outro tipo de energia que não fosse ela a si própria. Como, por exemplo, no caso da lâmpada, aquele que eu mostrei para vocês, a corrente elétrica, ela sai de um polo, passa dentro do filamento e ali existe uma transformação de energia. Como eu falei, da energia elétrica para a energia luminífera, da eletricidade para a luz. Essa transformação de energia, ela também é medida. Quando você transforma uma energia na outra, ou numa energia qualquer para uma energia de trabalho, ou que seja interessante para a gente começa a medir isso em watt. E justamente porque um escocês chamado James Watt, que foi o inventor dos motores a vapor, a gente chama essa potência de transformação de energia, que a gente chama de potência, em watt. Então, por exemplo, numa lâmpada de 60 watts, a gente tem a capacidade de transformar a corrente elétrica, os elétrons, em luz, numa proporção de potência de 60, porque a gente mede em watt. Então, a potência da lâmpada é de 60 watts. E vamos combinar, não é 60 watt, porque watt não existe, existe volt. E aí, a relação de potência é watt. Por que a gente precisa saber a relação de potência dentro de um circuito ou dentro de um teatro? Porque as coisas estão justamente muito próximas. Quando, por exemplo, você tem muita potência, você precisa de uma carga de energia elétrica muito grande. A tensão pode ser pequena, a tensão pode ser grande. Isso não importa. O que vai importar é a capacidade de corrente elétrica que o circuito do teatro ou o circuito da sua casa vai precisar. E essa relação tem uma formulazinha que a gente começa a descobrir como se dá essa relação. Por exemplo, se você tem uma tensão de 10 volts e você tem uma lâmpada de 1000 watts, vou botar 100 watts, uma lâmpada de 100 watts para facilitar para vocês. Quantos amperes a gente acha que a gente precisa de corrente para alimentar essa lâmpada? Alguém consegue entender? Alguém já fez esses cálculos? Hein?
a gente pega a potência, a gente divide pela tensão e a gente tem a corrente. Como, por exemplo, se você tem uma lâmpada de 100 watts e divide pela voltagem, que são de 10 volts, você vai ter 10 amperes serão necessários para alimentar essa lâmpada de 100 watts com uma tensão de 10 volts. Mas no teatro é difícil a gente utilizar as lâmpadas de 100 watts. A gente utiliza lâmpadas muito mais potentes, como por exemplo as lâmpadas de 1000 watts. E no teatro também a gente não utiliza 10 volts, a gente sempre vai utilizar 220 volts. Não existe teatro no mundo sendo alimentado por 110 volts, porque a gente vai ver uma relação. Por exemplo, se a gente pegar uma lâmpada de 1000 watts e dividir por 200 volts, a gente vai ter uma capacidade de amperes de 4,5 amperes. Então a gente vai consumir 4,5 amperes nessa relação de 220 para 1000 watts. Mas se a gente mudar a voltagem e a gente botar 1000 watts e a tensão elétrica para alimentar esses 1000 watts de 110 volts, a gente vai ver que a gente dobra o consumo de amperes. Ao invés de 4,5, a gente vai precisar de 9 amperes. Então, isso é muita coisa. Por isso que os teatros que trabalham com 40, 60, 200 refletores de 1000 watts, olha a relação de amperagem. Se você trabalha com 110, você vai ter o dobro da relação de 220. Então, por isso que você precisa da tensão de 220 para você diminuir a carga elétrica que o seu circuito, quando eu falo circuito, seriam os conjuntos de refletores dentro do espaço, tá? Para você alimentar esse sistema de iluminação dentro do espaço. Existem alguns aparelhos que a gente pode medir todas essas coisas que a gente falou agora, tensão, volt, potência, ampere. Esse aparelho, ele chama multímetro. Tem alguns, para você medir a corrente, ele é chamado de amperímetro. Para você medir a tensão, ele é chamado de voltímetro. Mas alguns aparelhos, como esse daqui, conseguem medir tanto a corrente como a tensão. Aí você fala, poxa, mas e a potência? Eu não consigo medir? Você sabendo a corrente e sabendo a tensão, você consegue calcular, com a fórmula que a gente acabou de ver, qual a potência que o seu circuito ou que o seu teatro está consumindo. Então, a gente pega o multímetro, a gente liga ele, e aí a gente roda para medir a voltagem. A gente tem aqui 20, 200, 1000 volts, 750 volts, 200 volts. Mas percebe que existe um V contínuo e um V com uma coisa praticamente assim, um igual. O V contínuo significa que são tensões de corrente alternada. E o V com quase uma coisinha parecendo um símbolo do igual é de corrente contínua. Como a gente vai medir essa tomada e eu não sei qual a tensão que tem nessa tomada e eu preciso saber quantos volts ela precisa, eu poderia colocar aqui no 200, porque a gente trabalha com 220 ou 110. Se isso daqui fosse 110, o 200 estaria muito bem. Mas como eu não sei, podendo ser 220, se eu coloco no 200, eu tenho um risco de queimar o aparelho. Então eu passo um pouquinho mais para frente. Eu ponho 750, porque aí eu tenho uma margem de segurança. E com eletricidade sempre é bom a gente trabalhar com margem de segurança. Então o que eu venho? Eu posso colocar em qualquer buraquinho aqui da tomada, porque independente a gente está falando de corrente alternada, eu coloquei de um lado, coloco do outro e a gente vê aqui aparecendo 220. Então essa tomada aqui é de 220 volts. Agora, se a gente estiver trabalhando com um circuito de corrente contínua, como por exemplo essa bateria, a gente quer saber quantos volts tem essa bateria, a gente volta agora para medir os volts em corrente contínua. Eu não sei, essa bateria aqui, ela está me dizendo que ela é de 9 volts, mas eu não sei se ela tem ainda essa capacidade, essa
força de 9 volts. A gente pode colocar, de repente em 2 ficaria muito pouco. Aí eu coloco em 20, porque ele vai me dizer efetivamente quanto tem. E aí, aqui eu tenho que colocar o positivo no vermelho e o negativo no preto. Na hora que eu coloco, tá lá, 7,95 volts. Nossa bateria ela está com a carga muito baixa. E é assim que a gente mede. Esse daqui é uma fonte de energia. A gente liga ele na tomada e isso daqui transforma 220 em 12 volts. Isso foi um equipamentozinho que eu fiz para um espetáculo, para alimentar justamente isso daqui, ó. Fitas de LED, que elas são alimentadas com 12 volts. Então eu acabei fazendo todas umas coisinhas para plugar aqui e daqui plugar para cá, alguns conectores. E aí eu acendi a fita de LED com essa fonte de energia, que transforma 220 de corrente alternada em 12 volts de corrente contínua. Nesse caso aqui, que é corrente contínua, a gente tem uma fonte que alimenta por 12 volts e ela pode chegar até 50 amperes. E aí você pode perguntar, mas qual a potência que ela suporta? É simples, é só você pegar e multiplicar na proporção que a gente fez lá de potência dividido por tensão é igual a corrente. Agora, pega a tensão, joga para cá e aí você vai ter potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, essa fonte aqui, se você pegar 12 volts e multiplicar por 50 amperes, você vê que a potência que ela pode gerar é até 600 watts de potência. Se você colocar muitos LEDs e ultrapassar 600 watts de potência, ela vai acabar queimando. E aí você vai ter um prejuízo, porque uma fonte dessa não é barata. Agora, tirando essas medições, né, e tirando essas fontes, existe uma coisa que protege todos os nossos circuitos quando a gente vai trabalhar dentro do teatro ou dentro de qualquer instalações elétricas. São os nossos sistemas de proteção. É como se fosse um alarme, que quando ultrapassasse a quantidade limite de corrente elétrica, ele soasse para te chamar a atenção. Só que nesse caso, esses sistemas de proteção, esses aparelhos de proteção que a gente tem, eles não soam uma sirene. O que eles fazem? Eles interrompem o fluxo de elétron. E aí você para do seu equipamento de funcionar. Por que a gente tem esses sistemas de proteção? Que é justamente para que o seu aparelho não queime. Como, por exemplo, no que vocês vão estar vendo agora nos slides. Isso daqui, ele é um fusível. Um fusível nada mais é do que você ter metal de um lado, metal do outro e um fiozinho fino passando entre uma ponta e outra. O que você faz com esse fusível? Você conecta energia nele de um lado e conecta a energia dele do outro. Nesse momento, esse fiozinho aqui, ele que vai estar sendo o nosso sistema de controle. É ele que vai fazer avisar para a gente e soar o nosso alarme. Porque se passar uma quantidade muito grande de elétrons que o fusível não consegue passar, e essa capacidade desse fusível a gente dá como ampere, né? E o que vai acontecer com esse fiozinho do meio? Ele vai derreter e ele vai desligar o sistema. Porque se passar essa grande quantidade de elétrons para dentro do seu equipamento, você vai acabar queimando o seu equipamento. Então o fusível ele serve para isso, para proteger a coisa que é mais cara, porque esses fusíveis eles são baratinhos, eles custam centavos, né? E você tem fusível que suporta 1 ampere, 2 amperes, 10 amperes, 20 amperes, isso tudo depende muito do circuito que você está trabalhando. Óbvio que quanto mais amperes, mais grosso é esse fio e mais caro ele é. Um outro sistema que a gente tem, um outro aparelho que a gente tem de proteção, é isso daqui, todo mundo já viu, né, em casa, chamado de
disjuntores. Esses disjuntores, o que acontece? Toda a energia da sua casa, ele é ligado aqui, nesse aparelhinho. E aí, quando você liga ele, você faz com que a energia que está aqui embaixo, chegando aqui embaixo, suba. Ou tem gente que coloca a energia aqui em cima e ela desça, independente da ligação. Mas vamos supor, você conectou aqui os seus, o que vem lá da distribuidora de energia, você conecta aqui. E daqui você conecta os fios que vão para sua casa. Na hora que você liga, você faz a conexão dessa fonte de energia, que é a distribuidora de energia que está te fornecendo na sua casa, para o restante dos ambientes da sua casa. Mas vamos supor que você coloque dentro da sala uma televisão. A televisão ela já consome uma quantidade X de elétrons. E aí você coloca um som. Esse som também consome uma quantidade X de elétrons. Aí você vai e fala assim, não, eu vou colocar um frigobar aqui, para colocar um vinho, uma cerveja. Esse frigobar ele vai consumir uma quantidade X de elétrons. Então percebe que cada aparelho que você liga, você está consumindo mais elétrons dentro desse circuito? E é justamente aqui que existe o nosso sistema de proteção. Porque se você colocar muito aparelhos, vai que você é louco, você, eu vou colocar o micro-ondas na sala, vou colocar a geladeira também, eu vou colocar um forno elétrico. E o que vai acontecer? Quando atingir a capacidade máxima de elétrons que esse disjuntor consegue suportar, ele vai desligar. Desligando, apaga tudo e você sabe, opa, aconteceu alguma coisa. Ou eu estou consumindo muita carga elétrica, ou então aconteceu algum problema, como por exemplo um curto-circuito. Porque não sei se vocês sabem, quando existe um curto-circuito, a amperagem ela vai ao infinito. E aí não tem disjuntor que suporte. Esse disjuntor aqui, ele é um disjuntor específico. Ele é um disjuntor de 50 amperes. E ele é diferente de uns outros disjuntores, que ele tem somente uma entradinha. Essa aqui tem duas. Quando a gente tem disjuntores de uma, duas ou três entradas, a gente chama de cada entrada de fase. Então a gente tem o que tem um disjuntor, como vocês estão vendo agora na foto, um disjuntor com uma entrada só, vocês têm um disjuntor monofásico. Com duas entradas, como esse daqui, você tem um disjuntor bifásico. E existem outros disjuntores, que eles têm três entradas. E esses disjuntores a gente chama de trifásico. Por que a gente tem disso? Aí agora a gente precisa entender como as fornecedoras de energia mandam energia para a nossa casa e mandam energia para os teatros. Não sei se você já reparou, os postes da rua, eles têm sempre assim, 3 fios nos postes. Por quê? Porque a distribuidora de energia, ela está fornecendo para você 3 fases de luz. 3 fases de energia, tá? Uma fase A, uma fase B e uma fase C. Você leva para sua casa, por exemplo, você pode levar uma fase exclusiva. Ou você pode levar 2 fases. Ou você pode levar as 3 fases. O que isso relaciona? Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso disjuntor bifásico. Ele é de 50 amperes. Significa que cada entradinha dessa suporta 50 amperes. Então, eu posso pegar nesse disjuntor bifásico e alimentar 50 amperes para um local e 50 amperes para o outro local. Até 50 amperes ele vai estar suportando. Se, por exemplo, um desses lugares aqui acabar consumindo 60 amperes, ele desarma. O outro também desarma. Mas a grande questão é que, dentro desse circuito, eu posso botar 50 amperes, por exemplo, para iluminar, para carregar, para alimentar uma geladeira, um forno elétrico e um fogão elétrico dentro de uma cozinha. E os outros 50 amperes eu posso botar, por exemplo, para o exaustor, para as lâmpadas e para as tomadas. E se você tiver, ainda pode levar para a máquina de lavar. Então, com um disjuntor só, você recebe da sua distribuidora a energia.
e você diz, opa, eu vou consumir 50 amperes para essa quantidade de equipamentos e 50 amperes para essa quantidade de equipamentos. Com 3 fases, você tem isso triplicado. E é isso que acontece dentro dos teatros. Os dimmers, você tem eles trabalhando em 3 fases. Você tem fase A, fase B e fase C. E cada fase ela vai ser alimentada independente. Então, você pode pegar todos os seus refletores e balancear. Você pode pegar e balancear uma quantidade X de refletores e você coloca na fase A. Uma outra quantidade Y de refletores você coloca na fase B. E uma outra quantidade Z de refletores você põe na fase C. Aí você me pergunta, uau, mas eu pensava que as 3 tomadas, os 3 furinhos da tomada eram as fases? Não. Na tomada da sua casa, você pode ter 2 furinhos ou você pode ter 3 furinhos. Um desses furinhos é onde a gente conecta a fase que vem da distribuidora de energia. O outro furinho, a gente chama ele de neutro. Então a gente tem fase e neutro. Geralmente o neutro não passa corrente, ele está ligado à terra. Pega uma haste grandona e põe na terra. Mas o sistema da sua fornecedora de energia ele já te dá um neutro, então isso fica muito mais fácil. Mas esse neutro também da nossa distribuidora de energia também está ligado na terra. Por que a terra? Porque a terra ela é uma ótima distribuidora de elétrons. Não falei para vocês que na corrente alternada você está, em alguns momentos, com elétrons indo para um lado, ou em outros momentos você está com os elétrons voltando para o outro lado? Então imagina, se eu tenho... Imagina isso daqui sendo os 2 fios. Fase, que está ligado à energia da distribuidora, e neutro, que é a energia que também chega da distribuidora, mas está ligado na Terra. Então, no momento que eu conecto uma lâmpada aqui numa corrente alternada, essa fase ela vai fornecer elétrons e ela vai precisar de elétrons. Então ela faz ida e volta 60 vezes por segundo. O que a Terra faz? A Terra, quando você está doando elétrons, ela recebe o excesso de elétrons para que os átomos possam ser átomos de tungstênio, de cobre ou de qualquer outro tipo de átomos que seja fácil, que tenha esses elétrons meio soltos, que seja a fácil comunicação entre eles, de doação de elétrons, ou quando você precisa de elétrons, a Terra também doa esse elétron para esse sistema que está vindo lá da corrente, da distribuidora de energia. Aí você fala, poxa, mas eu não sabia que a Terra ela era receptora e doadora de elétrons. Sim, você sabia sim. Porque você já viu a Terra fazendo essa troca de elétrons. Isso acontece desde antes da gente existir aqui, desde antes de existir a vida na Terra. Vocês já ouviram falar de raios, relâmpagos? É justamente isso. Você tem uma carga elétrica tão forte na atmosfera que ela precisa escoar para algum local. Quando ela consegue ficar imensa, já não suportar mais, ela rompe o ar e troca esses elétrons para a Terra. E é por isso que você vê aquele raio acontecendo, que são justamente os elétrons saindo das nuvens e indo para a Terra. É a Terra dizendo, ok, vamos manter o equilíbrio. Por isso que a gente não pode ser um para-raio, ficar, por exemplo, no momento de chuva, ou quando as nuvens estão muito carregadas, ficar no momento descampado, porque aí você vira o para-raio, e aí todos esses elétrons passam por você, e isso não vai ser legal. Vamos a um outro ponto que é fundamental para a gente saber, que é justamente a bitola dos fios. Quanto mais grosso for o fio, mais fluxos de elétron ele consegue passar. Tem aqui, que vai passar para vocês, no slide, uma tabela de seção de fios. O que significa isso? Significa a grossura deles.
Então você tem uma seção de 1,5 milímetros quadrados, que geralmente são esses cabos que a gente utiliza em extensões na nossa casa. Ele tem um fio de 1,5. De 2,5 já são os cabos que ligam as tomadas das suas casas. Chegam dos disjuntores e vai até as tomadas, que são fios que suportam uma carga elétrica maior. Aí você tem fios de 4 milímetros quadrados, ou fios de 6 milímetros, de 10, de 12, de 16, de 24, de 50 milímetros, até de 100 milímetros, e são bitolas grossas, imensas. E óbvio, quanto mais grosso for o fio, mais caro ele é também. Qual é a relação disso? Cada seção de fio ele suporta uma quantidade de amperes específica. Como vocês estão vendo aí, num fio de 1,5 você suporta até 15 amperes. Num fio de 2,5 você suporta 20 amperes. Num fio de 4, 30, num fio de 6, 40 amperes. O fio de 6 milímetros a gente utiliza para o chuveiro. O chuveiro consome entre 35 e 40 amperes, então você precisa de uma bitola mais grossa. Imagina que esse fio fossem as pistas para os elétrons passarem. Então, se você tem poucos carros, você não precisa de uma pista de 6 vias. Você pode ter uma pista de uma via só, porque poucos carros vão passar e é tranquilo. Se você tem uma quantidade maior de carros, você precisa de 2 pistas. Maior ainda, 3 pistas. Maior ainda, 4, 5, 6. Então, quanto maior a quantidade de pistas você tem numa rodovia, mais fluxos de carro você dá vazão. E é assim que acontece com os fios. Mas, se a gente usar uma grande quantidade de carros em uma quantidade pequena de pistas, o que vai acontecer? Um engarrafamento. Mas os elétrons, diferente dos carros, eles não param, eles continuam correndo. E aí, imagina, vários elétrons passando em lugares apertadinhos, lugar que só podia dar para um elétron ou 2, está passando 40, 50, 60. E o que isso vai acontecer? Os elétrons vão começar a bater um no outro. E essa energia de fricção entre um elétron e o outro vai se transformar em calor. E quanto mais eles forem batendo no outro, mais calor vai acontecendo. Então, se você alimentar um circuito com um fio muito pequeno e esse circuito consumir uma corrente elétrica muito grande, o que vai acontecer? Os elétrons eles vão frixar, vão batendo um no outro, batendo. O fio vai esquentando, até que o fio derrete. O fio derretendo pode causar um curto-circuito, pode causar incêndio e pode causar um prejuízo enorme para o sistema do teatro, da sua casa ou para o aparelho que está alimentando esse cabo, né? Que esse cabo está alimentando, seja ele uma televisão, um som, um computador. Então a gente precisa ter muito ciência se o nosso circuito, a gente vai alimentar ele, sei lá, com 40 amperes, a gente precisa de um fio mais grosso. Na tabela que a gente viu, a gente precisa de um fio de 6 milímetros. No teatro, geralmente, quando você chega os cabos que chegam nos dimmers são cabos bem grossos, são cabos de 25, 16 milímetros, porque a carga elétrica que está chegando lá é uma carga elétrica muito grande, porque você vai ligar vários refletores ao mesmo tempo. Por que a gente precisa saber disso? A gente precisa saber disso para a gente não causar nenhum tipo de acidente dentro do teatro. Se você ainda duvida de mim que os elétrons passando podem gerar, os elétrons e atritos podem gerar calor, faça um exemplo. Pegue sua mão e comece a esfregar. Quanto mais pressão você colocar entre uma mão e outra, e quanto mais rápido, mais a sua mão aquece. E vai chegar um momento que você não vai aguentar e vai causar queimaduras na sua mão. Com os elétrons na relação com o fio, acaba sendo igual. Então a gente precisa tomar muito cuidado quando for mexer com correntes elétricas. Combinado? A gente viu que trabalhar com energia elétrica pode causar efetivamente alguns danos. Então,
eu vou colocar para vocês algumas dicas de segurança que a gente precisa ter ao mexer com energia elétrica. Não é nem um bicho-papão mexer com energia elétrica. A gente só precisa ter cuidado. Como, por exemplo, utilizar somente ferramentas específicas que possuam materiais isolantes, como borracha, porcelana, vidro, plástico, madeira e couro. Mas eu não falei o que era materiais isolantes, né? Isso é muito fácil, isso é muito simples. O próprio nome já diz. É um material que isola a corrente elétrica. Eu falei que os átomos, lá no início, eles têm alguns átomos que eles conseguem ter esses elétrons meio frouxos e que vão passando de um para o outro, né? Esses átomos de alguns elementos que são isolantes, esses elétrons são meio rígidos. Não adianta você tentar e pedir para que ele troque de elétrons, mas ele não vai trocar, ele vai ficar com seus elétrons ali bem firmes. Por isso que não há a troca de elétrons entre esses átomos, e aí você consegue isolar a energia elétrica que está passando, por exemplo, num fio. Como, por exemplo, num cabo. Aqui dentro desse cabo tem cobre. O cobre, ele é um condutor de elétrons perfeito. Então, ele passa elétrons um para o outro, de um átomo de cobre para o outro átomo de cobre perfeitamente. Mas a borracha que está aqui circulando o cabo, não. Os elétrons dos átomos de borracha, eles não conseguem fazer nenhum tipo de trocas. Eles são assim, ó, muquirana. Eles não fazem essas trocas. E aí, o que acontece? Somente no cobre passa os elétrons e na borracha não. Então a gente isola o cabo. E aí a gente facilita para a gente segurar no cabo enquanto ele estiver ligado. Simples. Simples assim. Ou, por exemplo, se você tiver um cabo ou você precisar isolar alguma coisa, você usa uma fita isolante, que também é uma fita de borracha. Eu trouxe essa branca, mas existe a fita isolante preta, existe fita isolante azul, vermelho, amarelo, não importa a cor. Importa que ela seja de borracha e com muita qualidade. E detalhe, quando você for isolar um fio, nunca passe somente uma volta, porque para você ter um bom isolamento, você precisa de várias voltas, de uma capa de borracha muito bem construída. Porque dependendo da carga, se for muito alta, a fita isolante não suporta. Por isso que você precisa passar muitas vezes. Em alguns casos, existe uma outra fita que eu não tenho aqui, mas é uma fita de alta tensão. É uma borracha mesmo, ela é bem grossa, para você isolar lugares onde o consumo de energia elétrica, ou seja, o consumo de ampere, ele é imenso. É chamada de fita de autofusão, porque você passa, ela aquece e ela se funde ao cabo e vira uma coisa só. É como se você estivesse encapando o cabo de novo. Mas ela é bem grossa e ela só é utilizada em circuitos que precisam de muitos amperes. Não é o caso das manutenções diárias que a gente faz dentro do teatro. Uma outra dica de segurança para circuitos elétricos, para manusear em circuitos elétricos, é você nunca mexer em uma corrente elétrica em lugares molhados ou se você estiver molhado. Por quê? Porque a água ela é uma excelente condutora de elétrons. E se você estiver molhado, você aumenta a condutividade que o seu corpo já tem. Sabe, né? Seu corpo é feito de 70% de água. Então, se seu corpo é feito de 70% de água e a água é um ótimo meio condutor de elétrons ou de corrente elétrons, você também é um ótimo condutor de corrente elétrica. Então, cuidado quando você for tomar Por isso que a gente leva choque. Cuidado quando você for mexer com as coisas para você não estar molhado, porque senão você aumenta ainda a sua capacidade de passar energia no seu corpo. E aí pode ser uma coisa muito desastrosa e a gente não quer que isso aconteça. Choveu, está molhado o chão, seca o chão antes de mexer com qualquer tipo de refletores dentro do teatro ou na montagem de luz em qualquer outro ambiente. Está chovendo, não suba em estruturas de luz, de shows e etc., porque você não sabe se, por exemplo, tem algum fio descascado ali.
E aí esse fio descascado pode te dar um choque imenso. Uma outra dica é isolar muito bem com essas fitas especializadas as emendas dos fios e suas conexões para que não ocorra choque elétrico. Por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer uma tomadinha dessa num fio, às vezes a gente corta esse fio e acaba ficando a sobra de material condutor, no caso cobre. Então, se isso acontecer, pegue a fita isolante, passe em volta, porque você não sabe quem é que vai manusear, vai que uma outra pessoa pegue aqui e a coisa está solta, está descascada e outra pessoa vai tomar choque. Já aconteceu em algumas montagens, e isso eu fico muito chateado, de alguns técnicos meus tomarem choque justamente porque ou o teatro não fez nenhum tipo de isolamento nas suas instalações, ou o fio ficou tão ressecado, essa parte de borracha, que ela quebrou, acabou encostando no metal que estava próximo, e na hora que o técnico chega próximo desse metal, ele pega nele e acaba tomando um choque. E choque pra gente, dentro da área de iluminação, é um erro gravíssimo, pode custar a vida de alguém. Uma outra dica é nunca tocar nas ligações dos quadros de energia, ou também nos refletores, ou em tomadas, com as mãos desprotegidas de luvas isolantes. Então, sempre é bom você ter luvas de borracha para você manusear, fazer alguma instalação no quadro elétrico ou, de repente, mexer em alguns refletores. Fica a dica, e isso pode salvar a sua vida. Uma outra dica que é muito importante é desligar os circuitos elétricos antes de mexer neles. O que significa disso? Eu preciso consertar uma tomada ou lá na minha casa, ou preciso consertar uma tomada dentro do teatro, eu vou lá atrás e desligo o meu disjuntor. Vou lá no quadro de disjuntor, ou atrás do dimmer, e desligo o meu disjuntor. Desligando o meu disjuntor, a corrente não passa aqui dentro. A corrente não passando aqui dentro, você não tem corrente na ponta final. Então você pode manusear tranquilo. Mesmo assim, utilize luvas de borracha e você tenha certeza que o chão não esteja molhado. E numa última dica, e não mais importante, é que, na dúvida de executar qualquer tipo com corrente elétrica, chame alguém especializado, chame alguém efetivamente que entenda do assunto. Porque se você for fazer qualquer tipo de arte com a corrente elétrica, talvez ela não seja sua amiga, talvez ela te dê um baita choque. E para você ter uma ideia, o nosso corpo humano, ele suporta até 9 amperes, se você tiver com uma saúde muito boa. Se eu falo que dentro de um curto-circuito a corrente ela é infinita, olha só o que pode acontecer com o seu corpo. Então, se você tiver qualquer dúvida, chame alguém para mexer. Mas também não tenha medo, aprenda a mexer. É só você ter os equipamentos corretos de manuseio de toda essa parafernália. Bom, é isso que a gente tem para falar nessa aula sobre energia elétrica. Ela é muito importante, é uma aula muito importante para vocês e para saber manusear com todos esses equipamentos e com as ligações desses equipamentos dentro do teatro. E eu deixo para vocês uma dica. Existe um canal no YouTube chamado Manual do Mundo, que tem um vídeo chamado Para Entender sobre Ampere, Voltagem e Potência. É só você colocar Manual do Mundo, Ampere, Volt e Watt, ou Potência, que o YouTube já te encaminha. Vale a pena assistir, é um vídeo muito simples e muito didático, caso você tenha tido alguma dúvida aqui sobre esse assunto. Ok? Nos vemos na próxima aula.